Depois que minha irmã roubou meu namorado de novo. Me voltei para o homem que ela secretamente amava há 5 anos. Genoveva sempre me tratou como sua rival, roupas, vestidos, atenção, e agora, os homens. Uma vez ela olhou direto nos meus olhos e sorriu. O que eu posso fazer, Helena? Nenhum homem ao seu redor consegue resistir a mim. Eu ri, e abracei o único homem que ela não podia ter. Almas morais. Ela terminou com Adam como se não significasse nada. Saímos por um mês só, disse ela, mexendo no milkshake. Isso não é normal, respondi, tomando meu café. Você me mandou aquelas fotos e chamou de amor verdadeiro. Nem era, ela deu de ombros. Adam nunca foi realmente meu. Bonito, inteligente, rico. Ele me usava como distração para manter outras garotas afastadas. Nosso relacionamento se tornou público um dia antes de ela o tomar. Genoveva não o queria. Ela só queria tirar algo que era meu. Então mudei o jogo. Meu gosto anterior não era dos melhores, já tinha avisado antes. Mas dessa vez, eu encontrei alguém excepcional. Ela arqueou a sobrancelha. Sério? Quero ver. Ele vem me buscar já já, respondi. Mateus chegou. Camisa preta, colar de prata, passo calmo e seguro. No momento em que ela o viu, percebi aquele olhar em seus olhos. Mas Mateus só olhava para mim. Fomos embora juntos. Ele me acompanhou até a quadra onde eu teria uma partida. Sentei ao lado, segurando sua jaqueta. Mateus não era só encantador, era ousado, protetor, real. Eu o admirava desde o primeiro ano, quando ele impediu um garoto de agredir uma menina. Sem hesitar. Fui me aproximando do seu mundo aos poucos. No segundo ano trocávamos mensagens com frequência. Tudo mudou quando fingi estar namorando Ada. Mateus ficou com ciúmes. Voz trêmula, olhos vermelhos, me encurralou naquela noite e perguntou por que eu tinha escolhido outro. O muro entre nós caiu. Desde então, ele foi o namorado perfeito. Até minha colega de quarto dizia isso. Mas, no fundo, eu temia uma coisa, Genoveva. Ela começou a aparecer de novo. A encontrei do lado de fora, esperando com ele. Mateus foi educado, mas logo me convidou para jantar, e disse para levar ela junto. Eu entendi o que ele estava fazendo. Então levei. Ela usava uma minissaia vermelha, decote profundo e ondas perfeitas no cabelo. Ouvi dizer que você é incrível no basquete, ela disse, ronronando. Pode me ensinar? Mateus deu de ombros. Quer aprender? Contrate um treinador. Ela se inclinou mais perto. Por que contratar, se o namorado da minha irmã está aqui? A expressão de Mateus não mudou. E não se esqueça de que sou namorado dela. Vamos evitar mal-entendidos. Pela primeira vez, a invasão de Genoveva rachou. Mexi na minha sopa divertida. Minutos depois, deixei meus achis caírem de propósito. Ao me abaixar para pegá-los, vi. O pé dela ainda estava lá, entre as pernas dele. Mateus não se mexeu. Meu coração encolheu. Ele não notou, ou não se importou. Naquela noite mal consegui dormir. A imagem do pé de Genoveva entre as pernas de Mateus se repetia na minha mente como um disco arranhado. Pior do que o que vi, era o que não vi. Nenhuma reação dele, nenhum choque, nenhum movimento, nenhum desconforto. Ele simplesmente ficou ali. Na manhã seguinte, Mateus me recebeu com o carinho de sempre, braços na minha cintura, lábios tocando minha testa. Agia como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Aquele momento virou uma farpa sob minha pele. Eu precisava de respostas. Mais tarde, sentamos no gramado do campus. O sol projetava luz suave entre as árvores. Mateus me passou uma garrafa de água e sorriu. Mateus, perguntei com cautela. Você acha a Genoveva bonita? Ele riu de leve. Isso é uma armadilha. Só responde. Ele pensou por um segundo. Quer dizer, claro. Ela é objetivamente bonita. Mas muitas pessoas são. E por que ela te afeta? Perguntei, seca. Você sabe disso, né? Ele franziu a testa. Do que você tá falando? Ele não disse porque só vejo você, fofo, simples. Mas meus instintos não se calaram. 3 dias depois, Genoveva apareceu no meu apartamento. Sem convite. Como sempre. Fez um milkshake na minha cozinha como se fosse dona do lugar e perguntou se Mateus viria. Talvez, respondi. Os olhos dela brilharam. Ah, que bom. Queria perguntar uma coisa sobre o jogo da semana passada. Aquele salto que ele deu. Uau. Fingi não me impressionar. Você parece muito interessada. Eu gosto de talento, ela disse com uma piscadinha. Ainda mais quando é tão puro. Naquela noite, Mateus veio. Assistimos a um filme, mas eu estava distante. Ele notou. O que você tem? Nada, menti. Ele pausou o filme. Você tá estranha desde o jantar na casa da sua irmã. Fala comigo. Eu o encarei. Você não mexeu a perna. Hã? O quê? O pé da Genoveva. Estava entre as suas pernas, debaixo da mesa. Você não se mexeu. Mateus ficou em silêncio por um segundo. O sorriso se desfez lentamente do rosto dele, como se o peso da minha acusação finalmente tivesse descido em cheio. Você estava olhando embaixo da mesa? Ele perguntou, surpreso. Eu deixei os achis caírem. Eu vi. Ela encostou em você. E você não fez nada, Mateus. Ele passou a mão no rosto, frustrado. Helena, eu achei que você tinha visto.
Achei que tinha notado como eu endureci o corpo. Eu não quis causar uma cena. Não causar uma cena? Minha voz saiu baixa, mas cortante. Ela invadiu nosso espaço, de novo. Tocou você. E você achou melhor fingir que nada aconteceu? Mateu deu um passo para trás, pressionando as têmporas com os dedos. Você não entende como é lidar com alguém como ela. Eu tentei evitar, mas tudo que eu fizesse ali só alimentaria mais a provocação. Eu estava tentando te proteger. Tentar não dar poder para ela. E eu? Quem me protege de você ficando imóvel enquanto ela faz aquilo? Ele respirou fundo, mas os olhos diziam que ele estava balançado. Não sabia o que responder. Eu amo você, Helena. Eu nunca encorajei nada da Genoveva. Nunca. Ela me causa repulsa. Mas eu não quero brigar com você por causa de uma provocação vazia. Me sentei no sofá, encarando o chão. Uma parte de mim queria acreditar. Mas outra parte, sabia que esse jogo com Genoveva nunca terminaria. Você acha que isso vai parar? Perguntei sem encará-lo. Que ela vai se cansar e sumir. Ela sempre vai tentar, ele admitiu, finalmente sentando ao meu lado. Mas ela não pode vencer se você e eu formos um só. Eu não sou o Adam. Eu não vou me deixar levar. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, ele segurou minha mão. Helena, eu quero ficar com você. E se isso significa manter distância da sua irmã, então é isso que vou fazer. Eu queria acreditar. Queria muito. Mas Genoveva era como uma sombra longa demais para escapar. Ela não ficava satisfeita em perder. Ela precisava destruir. 2 semanas depois. Mateu e eu ainda estávamos juntos. Tentávamos recuperar a confiança, o equilíbrio. Até que uma foto chegou até mim pelo celular. Número oculto. Era Mateu. Na biblioteca do campus. Sentado. Rindo. E Genoveva, do outro lado da mesa. Se inclinando sobre um livro, com a mesma blusa decotada que ela usava no nosso jantar. Na legenda. Ele não parece tão desconfortável agora, né? Meu estômago virou. Liguei para ele. Nada. Mandei mensagem. Visualizada. Sem resposta. Horas depois ele apareceu no meu apartamento. Por que você estava com ela? Ele não tentou negar. Ela apareceu do nada. Disse que precisava de ajuda com um trabalho. Eu achei melhor não fugir, só ser educado, mostrar que nada pode acontecer. Mas aconteceu, Mateu. Até uma foto aconteceu. E agora? Ele pareceu se perder nas próprias palavras. Helena. Eu não posso viver esperando o próximo ataque da minha irmã e torcendo para você não vacilar. Isso não é amor. É uma armadilha. Ele tentou se aproximar. Eu recuei. Acabou, Mateu. Genoveva pode ter vencido. Mas eu não sou o prêmio. Não sou o território a ser conquistado. E se alguém quiser ficar comigo, terá que enfrentar o inferno, sem sequer pensar em olhar para o lado. Ela não me derrotou. Ela apenas me ensinou quem realmente está do meu lado. E com isso, eu finalmente me libertei. Mateu tentou insistir, ficou parado na minha porta por mais de meia hora. Chorou. Pediu perdão. Jurou que nada tinha acontecido com Genoveva. Que tudo era armação dela, que a foto tinha sido tirada com um ângulo malicioso. Que ele estava sendo alvo. Mas eu não abri a porta. Não naquele dia. E nunca mais para ele. Nas semanas seguintes, comecei a recuperar meu ritmo. Voltei a focar nos treinos, nos estudos. Passei a sair com minhas amigas, rir de novo. Genoveva sumiu por um tempo. Silêncio. Parecia que, ao perder meu relacionamento, ela tinha perdido o prazer da caçada. Mas eu sabia melhor. Com Genoveva, o silêncio era só a pausa entre o próximo ataque. E ele veio. No aniversário da nossa mãe. A família inteira reunida no restaurante italiano preferido dela. Velas, taças de vinho, risadas contidas. Genoveva chegou atrasada, como sempre, vestida como se fosse a estrela de um tapete vermelho. E ele veio com ela. Mateu. Sim, ela o trouxe. Como se nada tivesse acontecido. Como se não soubesse que ele e eu tínhamos terminado. Como se ela não tivesse destruído tudo. Eles sentaram à minha frente. Ela segurava o braço dele como uma cobra se enrolando na presa. Mateu não me olhou nos olhos. Não uma única vez. Vocês já se conhecem, né? Disse ela, inocente. Mas eu e o Mateu temos conversado muito, e decidimos dar uma chance. Eu senti a respiração sumir. Minha mãe engasgou com o vinho. Ninguém na mesa sabia como reagir. Eu apenas sorri. O tipo de sorriso que você dá quando entende que o jogo mudou completamente. Que ótimo pra vocês, respondi, e levantei a taça. A traição é sempre mais gostosa quando vem com vinho tinto, não é? Genoveva riu. Mateu olhou pro prato, envergonhado. Naquela noite, deitei e finalmente chorei. Mas não por ele. Não por nós. Por mim. Por ter sido burra ao ponto de achar que Genoveva só queria vencer. Ela queria me apagar. Mas ela cometeu um erro. Ela achava que eu era fraca. Que, por amá-la como irmã, eu nunca revidaria. Na semana seguinte, tomei minha decisão. Eu ia me afastar da cidade por um tempo. Me inscrevi em um intercâmbio de verão. Treinos, idioma, cultura e, principalmente, distância. Mandei uma mensagem direta para ela antes de embarcar. Pode ficar com ele.
Só espero que aguente o peso de alguém que se deixa manipular por qualquer sorriso. Um dia ele vai fazer com você o que fez comigo. E eu? Eu vou estar longe demais pra ver. Mas não se preocupe, você sempre vai me encontrar nos espelhos. Afinal, ainda está tentando ser eu. E embarquei. Lá do alto do avião, assisti às luzes da cidade ficando pequenas. Ela pode ter roubado meu namorado. De novo. Mas perdeu algo que nunca mais vai ter. A minha atenção. E quando Genoveva não é o centro do universo de alguém, ela simplesmente deixa de existir. Os primeiros dias no intercâmbio foram como um respiro depois de um incêndio. Ar puro, gente nova, nenhuma lembrança impregnada de dor em cada esquina. Estava em Florença, Itália. Cidade de arte, sol, e promessas que não vinham acompanhadas de mentiras. Comecei os treinos numa pequena escola de basquete local. O técnico era exigente, mas justo. Fiz amizade com uma garota chamada Chiara, alta, tatuada, com aquele sotaque italiano lindo até quando reclamava de ter que acordar cedo. Nos demos bem de cara. Você fugiu de quê? Ela me perguntou no terceiro dia, sem rodeios. De uma irmã venenosa e de um ex que não sabia dizer não. Ela riu. Aqui, você não precisa fugir. Só jogar. E viver. E foi isso que fiz. Treinei como nunca. Explorei ruazinhas estreitas cheias de história. Comecei a escrever num caderno velho que comprei num brechó. Chamei de coisas que Genoveva nunca entenderia. Mas, como sempre, a calmaria foi só uma ilusão. Numa tarde nublada de domingo, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. A voz trêmula do outro lado da linha. Helena, preciso te contar uma coisa. É sobre a Genoveva. O que foi agora? Suspirei, já esperando mais uma encenação. Ela foi internada. O silêncio durou tanto que pensei que a ligação tivesse caído. Como assim internada? Tentou, não sei como dizer. Disse que você sumiu, que todo mundo virou as costas. Ela está em uma clínica. Mateu terminou com ela há 2 semanas. Meu estômago virou. Por mais que ela tivesse feito, dito, tomado. Ela ainda era minha irmã. Você quer que eu volte? Não, minha mãe disse rapidamente. Não por agora. Só achei que você tinha o direito de saber. Desliguei e fiquei olhando o celular por minutos. Chiara me encontrou no terraço do alojamento, onde eu costumava ir para escrever. Tudo bem? Ela perguntou, sentando ao meu lado. Ela quebrou, Chiara. A Genoveva. Ela caiu. E você está quebrada por causa disso? Não sei. Chiara ficou em silêncio por um tempo. Depois disse. Talvez a dor dela seja real. Mas isso não muda o que ela fez com a sua. Essas palavras ficaram comigo. As semanas passaram. Não liguei para Genoveva. Não respondi às mensagens da minha mãe insistindo para que eu voltasse no final do mês. Decidi ficar até o fim do programa. Foi ali que conheci Tommaso, professor de literatura renascentista, 30 e poucos anos, olhar curioso e cicatriz pequena no queixo. Nos conectamos devagar, entre cafés, passeios e uma partilha de feridas. Com ele, contei tudo. Sobre Ada, Mateu, Genoveva. Ele apenas me ouviu. Você não precisa ser forte o tempo todo, Helena. Você só precisa ser você. Dessa vez, eu acreditei. Dessa vez, meu coração não parecia um campo de guerra. Dessa vez, Genoveva não estava entre nós. Voltei ao país depois de 6 meses. Não por Genoveva. Não por Mateu. Por mim. Queria ver com os próprios olhos o que ainda existia e o que precisava ser deixado para trás de vez. O aeroporto parecia menor do que lembrava. O cheiro do café barato, os anúncios em português, o frio na barriga. Minha mãe me esperava no desembarque, o rosto marcado pelas olheiras, mas ainda assim tentando sorrir. Você está linda, disse, abraçando-me forte. Você, cresceu. É só o cabelo, respondi. Ela me levou para casa como quem dirige sobre cristais. Não mencionou Genoveva. Não falou de Mateu. Fui eu quem quebrou o silêncio. Ela ainda está internada? Não. Voltou faz 1 mês. Está em casa. Anda quieta. Meio apagada. E Mateu? Minha mãe hesitou. Foi vê-la 2 vezes. Depois sumiu. Parece que se mudou para outra cidade. Ouvi dizer que começou a dar aulas em uma escola técnica. Ele não fala mais com a gente. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Naquela noite, fui até meu antigo quarto. As paredes ainda tinham fotos que eu mesma colei. Cartazes de basquete. Um desenho da Torre Eiffel que fiz quando tinha 14 anos. Meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Você voltou. Precisamos conversar. G. Apaguei. Mas não dormi. No dia seguinte, fui até a casa dos meus pais sozinha. Ela estava na varanda, com uma xícara na mão. Pijama de flanela. Olhos vazios. Genoveva. Não a via fazia quase 1 ano. E ainda assim, parecia outra pessoa. Helena, ela disse, como se não acreditasse. Vim só te ver. Por mim? Minha voz estava firme. Ela assentiu. Ficamos em silêncio por alguns segundos longos demais. Você está com ele? Ela perguntou de repente. Não. Ele me amava? Não sei. Talvez tenha tentado. Mas você nunca deixou ele descobrir. Ela riu, sem graça. Achei que eu ganharia.
Sempre ganhei, não é? Não, Genoveva. Você só tirou. E agora perdeu até a si mesma. Ela baixou a cabeça. Pela primeira vez, não discutiu. Queria dizer que sinto muito. Eu não vim para ouvir isso. Respondi. Vim para te dizer que acabou. Não existe mais a nós. Nem disputa. Nem dívida. Ela me olhou. Ainda odeia a mim? Não. E é isso que te destrói, né? Me levantei. Ela não tentou me impedir. Quando voltei para o carro, respirei fundo. O ar era o mesmo. Mas algo em mim era diferente. 2 semanas depois, recebi uma carta. Assinada por Mateu. Helena. Se você estiver lendo isso, é porque finalmente consegui coragem. Não para pedir desculpas, mas para reconhecer o que você sempre foi. Alguém que merecia mais do que eu sabia oferecer. A carta era longa, cheia de parágrafos mal escritos e sentimentos atrasados. No final, dizia: se um dia quiser me encontrar, estarei onde você me deixou, no silêncio. Guardei a carta. Não por saudade. Por memória. Hoje, escrevo esse último trecho em um pequeno apartamento em Lisboa. Não estou com Tomaso, nem com Mateu. Mas estou comigo mesma. E essa foi, finalmente, a única escolha certa. 2 meses depois de chegar a Lisboa, comecei a dar aulas de basquete para adolescentes. Nada grande. Um projeto comunitário num bairro afastado. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti propósito. Algo real. Algo que não vinha de ganhar ou de provar que eu era melhor que Genoveva. A cada treino, uma menina de 15 anos chamada Lia me observava com atenção. Ela era rápida, forte e cheia de raiva. Me lembrava de mim. Antes. Quer conversar? Perguntei depois de uma aula. Sobre o quê? Sobre o que você tenta esconder quando joga. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu. Meu pai saiu de casa. Disse que ia voltar. Nunca voltou. Agora só grito dentro. Mas ninguém ouve. Eu ouço, respondi. Ela me olhou como se fosse a primeira vez que alguém dissesse aquilo. E talvez fosse. Fui para casa naquela noite com um peso estranho no peito. Por anos, fui definida pelo que minha irmã tirou de mim. Agora, pela primeira vez, alguém me via pelo que eu podia dar. Na semana seguinte, Chiara me visitou. Trazia notícias da Itália, um vinho barato e uma proposta. Vamos abrir um centro para treinar meninas como você. Como a Lia. Onde? Em Florença. Lisboa. Ou onde você quiser. Quero fazer isso com você. Sorri. Talvez o futuro pudesse ser sobre criar. E não sobre recuperar o que foi perdido. Mas o passado nunca desaparece por completo. Em uma tarde chuvosa, enquanto arrumava os papéis, encontrei uma carta entre meus livros. Não era a de Mateu. Era da Genoveva. Dessa vez, não uma mensagem digitada. Uma carta real, escrita à mão. Com minha letra. Reconheci porque eu a tinha escrito anos atrás. Nunca enviada. Se um dia você quiser me amar como irmã, primeiro precisa deixar de me ver como inimiga. Estou aqui. Mas não por muito tempo. Eu escrevi aquilo no meu último ano de escola. Muito antes de Ada. Muito antes de Mateu. Genoveva guardou. E de algum jeito, mandou para mim agora. Por quê? A resposta chegou dias depois. Um número desconhecido me ligou. Atendi por impulso. Helena? Sim. Aqui é Beatriz. Psicóloga da sua irmã. Meu corpo congelou. Está tudo bem? Ela teve uma recaída. Foi internada novamente. Mas deixou uma lista com nomes que queria que fossem avisados. O seu era o primeiro. Fiquei em silêncio. Ela fala muito de você, disse Beatriz. Mais do que fala dela mesma. Desliguei sem saber se chorava, gritava ou desligava daquilo tudo de uma vez por todas. Mas não desliguei. Porque apesar de tudo, ela ainda era parte de mim. No dia seguinte, peguei um voo. Voltei não como a irmã ferida, mas como a mulher que sobreviveu ao que parecia impossível. A clínica psiquiátrica era num bairro afastado, rodeada por pinheiros altos e um silêncio incômodo. Parece que até o vento ali hesitava. Assinei os papéis na recepção e fui levada por uma enfermeira até uma sala pequena, com cadeiras duras e uma mesa redonda de madeira clara. O relógio na parede fazia um tic-tac que me deixou mais nervosa do que eu queria admitir. Genoveva entrou 10 minutos depois. Mais magra, os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito. Nada da maquiagem perfeita, das roupas ousadas, da postura arrogante. Só ela. Crua. Helena, murmurou, parando na porta como se quisesse fugir. Entra. Minha voz saiu firme, mas meu coração batia como um tambor. Ela sentou devagar. Nossas pernas quase se tocaram de tão pequena que era a mesa. Ficamos em silêncio por longos segundos. Por que agora? Perguntei. Porque ela fechou os olhos, como se as palavras doíssem. Porque achei que você nunca mais fosse olhar para mim. E talvez, você não devesse. Suspirei. A gente não tá aqui para repetir tudo que deu errado. Mas deu. Tudo. Ela riu sem humor, eu estraguei tudo. Você estragou muita coisa, sim. Mas eu também errei tentando ser perfeita para te vencer. Ela levantou os olhos. Você sempre foi perfeita, Helena. Não fui. Eu só era boa em esconder.
minha dor, minha insegurança. Principalmente, meu medo de você. Ela pareceu quebrar com aquelas palavras. Chorou sem fazer barulho. Apenas lágrimas escorrendo, como se não merecesse nem soluçar. Sussurrou, eu achava que se tirasse tudo de você, ia sobrar algo pra mim. Mas o que você tirou nunca te completou, Genoveva. Porque o buraco aí dentro não era do tamanho do que eu tinha. Era do tamanho do que você nunca aceitou ser. Ela me encarou. Pela primeira vez, sem raiva. Só tristeza. Você acha que ainda tem jeito pra mim? Acho que você tem que parar de procurar jeito, e começar a procurar verdade. Mesmo que ela não seja bonita. Mesmo que ela te faça cair. Porque só depois disso vem a chance de levantar. Ela baixou os olhos. A carta, eu guardei porque era o único lugar onde você dizia que ainda me via. Eu via você. E queria ver de novo. Mas agora, com os olhos abertos. Ficamos ali, por mais de 1 hora. Falamos pouco. Mas escutamos muito. Na saída, Genoveva me abraçou. Pela primeira vez sem culpa. Sem artifício. Sem intenção de machucar. Obrigada por vir, ela disse no meu ouvido. Obrigada por não fugir. Saí da clínica e, ao invés de voltar direto ao aeroporto, fui até o mar. Fiquei olhando o horizonte. Não por saudade. Mas por perspectiva. Naquela tarde, percebi que não tinha mais medo de ser ferida. Porque agora, finalmente, eu sabia. O que não nos mata não nos fortalece. Nos liberta. Meses se passaram desde aquele encontro. Genoveva seguiu seu tratamento, enfrentando seus demônios com a coragem que, por tanto tempo, ela havia mascarado com arrogância e competição. Ainda havia altos e baixos, mas, pela primeira vez, ela enfrentava tudo de frente, sem invadir o espaço de ninguém. Sem roubar. Eu também mudei. Parei de viver na defensiva. Comecei a buscar o que realmente me fazia bem, sem medo de que alguém viesse tirar de mim. Me formei, consegui uma vaga num programa internacional de pesquisa, e fui morar em Berlim por um tempo. Não para fugir. Mas para começar de novo, comigo mesma. Mateu e eu terminamos. Não por Genoveva, ela nunca mais tentou nada com ele. Mas porque entendi que ele representava algo que eu precisava deixar para trás, a ideia de que só teria valor se estivesse com alguém que os outros desejavam. Hoje, estou com alguém que não aparece em capas de revista, que não tem o charme devastador de um filme adolescente, mas que me olha como se eu fosse a única coisa certa em um mundo cheio de incertezas. E isso basta. Genoveva me escreveu uma carta no meu aniversário. Não pedia perdão, ela já tinha feito isso pessoalmente. Era só um bilhete simples. Obrigada por me ver. Obrigada por me deixar cair e ainda assim me estender a mão. Agora eu caminho sozinha, mas levo você como farol. Aquela carta me fez chorar. Não de dor, mas de paz. Porque a verdade é que algumas histórias de irmãs não são feitas apenas de abraços, risadas e cumplicidade. Algumas têm rivalidade, mágoas e silêncio. Mas quando o perdão acontece de verdade, quando 2 mulheres param de se ver como ameaças e começam a se ver como espelhos, algo incrível acontece. O amor volta a respirar. E dessa vez, sem precisar roubar o ar de ninguém. Se você gostou dessa história cheia de reviravoltas, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ativar o sininho para receber todas as notificações. Também quero saber o que vocês acham. Já passaram por algo parecido? Conta para mim nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, vocês são demais. Até a próxima história.